Daqui a pouquinho a gente acompanha lá direto do Mané Garrincha para a segunda rodada do Campeonato Mineiro, onde o Cruzeiro vai tentar manter esse 100% do estadual, claro, pensando numa vantagem para essa fase final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, como você destacou, para a gente trazer já a informação, a ausência do Matheus Pereira e também do Gabigol, as duas principais peças do Cruzeiro, esse Cruzeiro de 2025, eles estão na Toca da Raposa 2, estão fazendo um trabalho, um treinamento, e aí é claro que o Cruzeiro também pensa na sequência da temporada. O técnico Fernando Diniz, o próprio treinador do Cruzeiro, falou, depois da vitória sobre o Tombense no Mineirão, que daria realmente uma folga para alguns jogadores, um descanso, pensando nessa sequência da temporada, é a famosa rotatividade. Agora é engraçado, né, Matheus? Primeira rodada já do Campeonato Mineiro e a gente falando já de desgaste. O Diniz falou do calendário, já reclamou do calendário, até porque o Cruzeiro viajou num dia para poder jogar depois de um clássico, né? Jogou o clássico num dia para poder jogar. Era um jogo amistoso, claro, mas também para poder fazer o jogo oficial do Cruzeiro, a estreia no Campeonato Mineiro no outro dia. Por isso, o Fernando Diniz também pensando na sequência da temporada e a dupla Matheus Pereira e Gabigol hoje não participa desse duelo contra o Atlético. E aí, é claro que a gente desenha um Cruzeiro, imagina um Cruzeiro, ainda que seja alternativa, até por conta das peças, e a gente falava disso ontem, né, Lelão? Das opções que tem o técnico Fernando Diniz e melhores opções em comparação principalmente a 2024, o técnico do Cruzeiro vai ter um time forte hoje para tentar buscar essa vitória em Brasília. E aí, para a gente poder falar desse palco, né, o Mané Garrincha, onde o Cruzeiro jogou por 10 vezes, venceu 5, empatou 4, perdeu 1, exatamente o duelo do ano passado, o jogo contra o América, há 2 anos, então o Cruzeiro não atua em Brasília, no Mané Garrincha, então o Cruzeiro de volta ao Mané Garrincha para tentar manter essa boa sequência e, quem sabe, pensar numa segunda vitória para tentar manter essa boa fase e, claro, a expectativa do torcedor que está muito alta. Para a gente poder ainda seguir falando dessas ausências, né, o Gabriel e o Matheus, é claro que o Cruzeiro pensa na sequência e no sábado tem o Betinho, a gente vai falar inclusive da movimentação do torcida que é boa até aqui, para esse jogo da terceira rodada. O Matheus e o Gabriel são, claro, atrativos à parte para esse jogo da terceira rodada, além de também poder dar um descanso um pouco maior para as duas principais peças do Cruzeiro, pelo menos no papel é o que pensa também o torcedor com relação à dupla Gabriel Barbosa e Matheus Pereira. Está aí Rafa Nobre trazendo as informações do Cruzeiro. Lélio Gustavo, hoje um Cruzeiro que mantém uma espinha dorsal bem parecida com o time que jogou contra o Tombense, ainda sem Matheus Pereira, ainda sem Gabigol. Os dois jogadores sendo guardados, né? Sobretudo o Gabigol para o jogo contra o Betim no final de semana, né, Lélio? O Gabriel Barbosa está sendo guardado para ele fazer a estreia em casa, sabe? É a única explicação, porque se está todo mundo à disposição aí de quem tem jogado, ou principalmente quem tem jogado, né, desde a excursão aos Estados Unidos, não se justificaria se não fosse por esse motivo para o Cruzeiro ter uma grande renda no próximo sábado, no jogo que será disputado no Mineirão contra o Betim. Então, isso aí explica. O Matheus Pereira pode ser, de fato, uma precaução e tudo mais. Ele se reapresentou um pouco mais tarde e também fica aí descansando para o jogo do final de semana. Vamos aguardar, mas o certo é que a gente espera por um time sempre forte, porque, afinal de contas, agora o Cruzeiro tem um elenco, tem várias opções à disposição, o técnico Fernando Diniz. Aí, Lélio Gustavo trazendo o seu comentário, né, a respeito desse Cruzeiro, a respeito desse elenco para 2025. Rafa Nobre, você tem um provável time titular do Cruzeiro para daqui a pouco? Tem sim, do Cruzeiro, inclusive também do Atlético, que venceu na primeira rodada, venceu o Pouso Alegre no Manduzão por 1-0, o gol do Torrão, o Wellington Torrão, que tem uma passagem nas categorias de base do Cruzeiro. Para a gente poder falar, inclusive, disso que o Lelão trouxe com relação ao pensamento da comissão técnica do Cruzeiro, já estava no cronograma do Cruzeiro dar essa pausa
para os dois jogadores, né? Então já havia sido planejado isso antes para que eles pudessem, nesse jogo do meio de semana, essa viagem para Brasília, eles pudessem fazer esse trabalho na Toca da Raposa 2, com esse descanso também, evitando a viagem. A viagem tem um peso muito grande, né? Então vamos lá. Hoje... Rafa. Sim, Lelhão. Rafa. Cruzeiro não ia estrear o Gabriel Barbosa no jogo oficial em Brasília, né, Rafa? Com certeza. Então isso aí é conversa para boi dormir. Vai estrear aqui e não adianta ter choradeira no preço do ingresso não, hein? Não vai ser barato, não. Pelo menos essa... se hoje tá... se domingo foi 45, né? O mais barato. Isso. Para domingo pode esperar que a facada vai ser dada. E assim, eu concordo com isso. Quer ver time forte? Infelizmente, é assim que o futebol tá funcionando. Todo mundo tá vendo os valores aí, né? O mais barato ainda tem, para esse duelo de sábado, tem ingresso a 45, mas variando. Então tá bom. De 45 até 140 reais, aí o camarote, né? O setor mais caro do estádio. Então até que tá bom, ué. Tá dentro do que foi praticado no domingo. Enfim, então vamos lá. Para a gente poder passar aí esse provável Cruzeiro, é claro que a gente trabalha dentro de possibilidades, né? O que deve trazer o Fernando Diniz, e aí também sem contar duas peças dentro do que a gente viu, dos amistosos contra o São Paulo, o jogo contra o Atlético, e aí boa parte, né, do jogo contra o Atlético, que ele começa a fazer alteração depois dos 15 do segundo tempo. Então, aquela é a base tida como titular do Diniz dentro do que a gente já viu aqui em 2025. Então, o Cruzeiro, sem o Gabigol e também sem o Matheus Pereira, um provável Cruzeiro seria, Matheus, com o Cássio no gol, o William na lateral direita, João Marcelo, Fabrício Bruno também viajou, com o Marlon na lateral esquerda. O Romero seria o volante acompanhado do Matheus Henrique e o Eduardo. O Eduardo aí fica a dúvida de quem poderia ser o jogador que faria essa, quem sabe, função do Matheus. O próprio Eduardo poderia fazer isso com a entrada do Christian, e aí é claro que é uma avaliação dentro do que trouxe até aqui o Cruzeiro, e principalmente o Christian e os elogios que teve o Fernando Diniz. O Dudu também viajou, então acredito que o Dudu deva começar como titular, com o Bolassi também no ataque. Esse, para mim, o provável Cruzeiro de logo mais.